Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito de um fenômeno que talvez você já tenha presenciado. São os anéis de fumaça. Talvez você já tenha visto um anel negro flutuando no céu e tenha se perguntado como diabos aquilo se formou. Pois bem, no vídeo de hoje você vai ter a resposta. Então, anéis perfeitos formados por uma fumaça negra são frequentemente vistos flutuando no céu. Recentemente, com a chegada do furacão Milton lá na Flórida, um anel desses foi visto. E nós temos aqui o perfil O Despertar, Ana Monteiro, AN1, compartilha um sobrenome comigo, infelizmente, que fala: um anel de fumaça preta foi visto na Flórida enquanto o furacão Milton enfraquecia. Os pleidianos dizem que essas imagens são frequentemente criadas por naves arcturianas camufladas para suscitar perguntas. Espere ver mais fenômenos inexplicáveis. É assim que a Federação Galáctica nos deixa saber que eles estão conosco. Então aqui a gente tem o vídeo do anel de fumaça sendo visto em Tampa Bay, conforme você vê aqui. E realmente é uma imagem bastante enigmática se você não sabe o que é um anel de fumaça. Tem gente que associa isso com o filme A Chegada. Eu assisti esse filme é muito bom, mas a gente vai ver que não tem nada a ver. Aí aqui no meio o pessoal colocou os círculos daquele filme e infelizmente a conta tá privada, mas uma pessoa discutiu dizendo que é outro tipo de raça alienígena que faz isso. E o Despertar respondeu: realmente você deve saber mais do que o mestre disse. Sei lá quem que é o mestre, se ele tá dentro ou fora da cabeça da Ana Monteiro. Mas vamos lá. O que é um anel de vórtex? Uma estrutura toroidal é uma forma tridimensional semelhante a uma rosquinha, um donut, desse que você compra na padaria, em que você tem uma sucessão de infinitos círculos que forma um anel. E o centro desse anel é uma cavidade oca. Então, é exatamente isso que você está vendo na tela. Quando a gente tem um fluido, seja um líquido ou um gás, nós temos regiões específicas que se movimentam seguindo esse padrão toroidal. Aqui eu vou mostrar um GIF que mostra perfeitamente como isso funciona. Então, claro, é uma movimentação ideal, a gente sabe que na vida real as coisas não são tão bonitinhas assim, mas as partículas fazem esse tipo de percurso. Elas fazem para fora do anel e vão para dentro do anel, conforme as setinhas estão mostrando aqui para vocês. Então a gente tem um fluido e dentro desse fluido nós temos uma região no qual as partículas que compõem esse fluido estão se movendo desse jeito e o interior do anel é uma região relativamente calma. Anéis de vórtex são extremamente comuns em fluidos turbulentos, mas é muito difícil de observar, é impossível observar quando a gente tem um fluido homogêneo, por exemplo, água. Se você pegar um copo d'água da pia, vai formar um anel toroidal ali, mas você não vai conseguir ver porque é tudo água, não dá para observar. A melhor forma é com fluido heterogêneo, em que há mais de um composto visivelmente diferente. Um experimento muito simples é pingar uma gotinha de leite num copo d'água, conforme está demonstrado nesse vídeo aqui do YouTube. Eu vou colocar em janela cheia e acho que eu avancei um pouco demais. Então, basicamente isso, olha só. Ele pinga a gotinha de leite e nós temos um anel toroidal. Você claramente viu um anel toroidal aqui. É claro que o movimento das partículas é meio difícil de ver, porque é uma partícula de leite um tanto pequena, mas em escala macroscópica você ainda consegue ver esse movimento do anel toroidal que aparece aqui. E o anel então se desfaz depois de um certo tempo. No caso que eu mostrei agora, que também acontece com outros líquidos, tinta ou água tingida, se você pegar um pincel e colocar na água vai acontecer a mesma coisa. O que acontece aí é a tensão superficial da água que induz um vórtex em toda a região circular de contato que passa por toda a gota e forma um anel. Então a gota a gente aproxima como uma esfera e acontece essa ondulação que você está vendo aqui no cantinho e aí nós temos então a formação do anel toroidal. Isso é um anel de vórtex. Agora, como a gente cria um anel de vórtex, além de, claro, uma gotinha no leite? Para criar um anel de vórtex, apenas a gente precisa emergir um aparato carregado de um fluido A, disparar esse fluido A, seja um gás ou um líquido, por dentro de um pequeno orifício em um fluido B. Um exemplo com água pode ser visto nesse link aqui. Então, nesse link, nós temos um anel que é produzido com água tingida. É um anel de vórtex, exatamente a mesma coisa. Ele passa por um pequeno orifício, então ele se forma desse jeito aqui. Esse é o mais legal, mas não é tão didático, é a colisão de dois anéis. É bem bonito, você viu aqui agora. Um exemplo com fumaça pode ser visto
nesse link aqui. Nesse link aqui, nós temos um pequeno canhão de fumaça, em que a moça usa quase que um instrumento de percussão, digamos assim, cheio de fumaça. Você previamente enche ele de fumaça, e aí você bate na bunda do instrumento e a fumaça sai nessa forma aqui de um anel. A explicação para isso é semelhante à da gota de leite, mas merece a nossa atenção. Quando você lança a fumaça e antes de atingir o orifício, é basicamente uma bola, basicamente uma esfera de fumaça. Mas a esfera de fumaça está se movendo no ar, significa que tem atrito na superfície da esfera. Quando tem atrito, a energia cinética é dissipada na forma de calor. Se lembra que energia cinética é mv² sobre 2. Então, vamos supor que a massa não muda. Se a energia cinética decaiu, a velocidade decaiu. Por quê? E igual a mv² sobre 2. Massa está igual, 2 está igual, só pode ser o V que caiu. Então isso faz com que a fumaça que está na superfície da esfera seja empurrada para trás, por ser um fluido. E ao chegar na traseira da nuvem, ela é novamente empurrada para frente, porque temos aqui, claro, a força que foi impressa quando você disparou o canhão de fumaça. E o ciclo se repete. Ela chega aqui, encontra mais uma vez o atrito do ar e vai então fazendo essa espiral nesses dois sentidos. Essa forma toroidal reduz o atrito entre a fumaça e o ar. E aqui entra o E igual a mv² sobre 2. Isso é importante para o vestibular, talvez caia e te salve no Enem. Então, quando nós temos o atrito entre a fumaça e o ar que é reduzido graças ao formato toroidal, nós temos duas consequências. Primeiro, o anel demora mais tempo para perder velocidade. E as partículas de fumaça demoram mais tempo para serem dissipadas da forma de anel. Essas duas consequências combinadas fazem com que o anel possa durar muito tempo, viajar grandes distâncias e se expandir em diâmetro. E aqueles anéis negros de fumaça, como que a gente cria? Porque até agora eu mostrei anel na água, eu mostrei gota de leite, eu mostrei uma moça com um canhão de fumaça, que você consegue fazer em casa, bem tranquilo, mas nada tão fenomenal quanto aquilo que a gente viu no começo do vídeo. E se você é fumante, acho que você consegue também produzir anéis de fumaça com a boca. Tem gente que faz isso. Agora, para criar um anel negro de fumaça, é uma coisa um pouco mais complexa. Algumas pessoas perceberam que isso é um hobby um tanto divertido. E eu achei apenas uma descrição de um aparato que faz isso na internet. Foi feito pelo Jim Hannon em 2010. Idealmente, eu não precisaria demonstrar que é possível criar esses anéis com um aparato feito por humanos comuns. Mas tem gente que tem certeza que isso só pode ser alienígena ou geoengenharia. Então eu vou descrever isso aí, mas eu saliento que o aparato do Hannon é extremamente inseguro. Um pequeno erro na sua construção ou operação pode causar um ferimento muito grave ou morte. Você não deve construir esse negócio em hipótese alguma, porque é um troço muito perigoso. Um errinho de cálculo vai causar uma explosão, onde não devia. E você vai basicamente virar o Aegon Targaryen no final da segunda temporada de House of the Dragon. Se você não tem a mínima ideia do que eu falei agora, eu vou contextualizar você. O Aegon Targaryen, como a maioria dos Targaryens, tem um dragão e voa nesse dragão. E ele recebe a baforada de um dragão 20 vezes maior que o dragão dele, o que faz com que ele caia de uma altura de algumas centenas de metros, enquanto queima no ar. Ele fica com boa parte do corpo totalmente queimado, algumas pernas quebradas, e eu sei que ainda tem gente que acha que dá para fazer isso aqui, então eu vou dar a informação final que vai te convencer a não fazer. Ele também perde o pinto. Você não quer perder o pinto, então você não vai fazer um negócio desse aqui. Mas eu vou descrever o aparato, que é esse troço aqui. Então, primeiro, você vai montar um aparato com tubos de metal. Ele é composto de um longo tubo reto, aberto no topo. Ele vai até aqui. Aí nós temos um cano em U, desse jeito aqui. Depois nós temos um tubo reto menor. Depois nós temos um U invertido, desse jeito aqui. E depois um cano reto, pequeno, que tem que ser facilmente rosqueado e fechado no fundo. Facilmente rosqueado, isso é muito importante. Ao topo do primeiro tubo, você vai afixar um maçarico, aqueles maçaricos a gás. Todo o aparato vai ficar preso no chão por uma base de madeira. A base de madeira você vê aqui, o maçarico você vê aqui, e o sistema em U você vê aqui. Aqui ele fez uma coisa meio tridimensional, mas é a mesma coisa que está aqui.
Aí você vai preparar o combustível. O Renon, como todo bom americano, é muito vago na sua descrição. Ele menciona que tem gasolina, diesel, óleo de motor usado e detergente de cozinha. Ninguém sabe a proporção de cada ingrediente. Ele fala que uma lata de sopa cheia de líquido é suficiente para produzir um anel de fumaça. Quanto tem numa lata de sopa, eu não tenho a mínima ideia, mas você não vai fazer, então isso não é um problema. Então você vai misturar tudo isso aqui e você vai ter como resultado o nosso combustível. Aí tem uma sequência de passos, se você errar, você vira o Aegon Targaryen. Então você primeiro derrama a mistura pelo tubo vertical com o maçarico desligado e a mistura vai se acumular nesse U aqui embaixo. Em seguida você vai, já com a mistura bem longe, a mistura está aqui embaixo, acender o maçarico. E agora vem a parte que é o bom e velho 4 de julho. Todo dia 3 de julho nos Estados Unidos, alguns americanos vão dormir sem saber que aquela é a última noite que eles vão ter os 10 dedos da mão. Por quê? Porque você vai separar o tubo menor, você vai jogar uma bombinha acesa dentro dele e você vai rapidamente rosqueá-lo de volta no local em que ele deveria estar inicialmente. Tá pronto. Então a bombinha vai detonar, isso vai empurrar ar em direção ao U, e você vai ter ar querendo descer, então ele vai empurrar o fluido para cima e o fluido vai ser expelido pelo tubo maior. Então você vai ter o fluido sendo injetado aqui. Assim que ele passar pelo orifício, ele é um fluido, como eu já disse, ele vai adquirir uma forma de vórtex e o maçarico vai incendiá-lo. Então você já vai ter um vórtex de combustível aí, e esse combustível vai ser incendiado. Agora, quando você incendeia alguma coisa, a gente geralmente tem combustão parcial. Na combustão parcial, o produto resultante justamente é a fumaça. E como você incendiou um negócio que já está em vórtex, você vai ter um vórtex de fumaça. O aparato pode ser visto em funcionamento perigosamente perto da casa do cara, nesse link aqui. Então, ele faz aqui o Smoke Ring Generator. Você percebe que fica, talvez, no teto da casa dele, que é uma péssima ideia, pior do que eu pensava. E então, ele faz a detonação em velocidade 0.5. Não, não fica no teto, perdão, fica aqui embaixo. Ainda está perto. O que acontece é isso aqui, nós temos aí a formação do anel de fumaça. Não deu para ver muito bem, mas uma outra visão, você vê então a explosão e você vê o anel de fumaça aqui subindo para a atmosfera e se formando. A gente pode acelerar e você vai ver que realmente é um belo anel de fumaça, igualzinho aquele lá da Flórida, e que ele se dispersa depois de um tempo, mas ele pode viajar grandes distâncias. Outras pessoas tiveram ideias mais razoáveis, mas não publicaram os diagramas que fizeram. Uma dessas ideias pode ser vista nesse link aqui. Esse cara é um pouco... Opa! Fiz besteira. Definitivamente fiz besteira. Aqui. Esse cara é um pouco mais inteligente, ele fez um controlador, então você maneja aqui o combustível e o fogo, você fica longe do aparato, e o aparato fica longe da sua casa, o que é fundamental. E aí então você faz a descarga de combustível, que é bem mais explosivo, e nós temos aqui então a formação do nosso anel de fumaça na atmosfera. Ele tem aqui, eu não consegui deduzir exatamente qual é todo o setup dele. Se eu fizesse, seria puro achismo, então eu fiz o do Renon, não fiz na prática, expliquei o do Renon, mas tá aqui, esse aqui parece melhor, inclusive, produz um anel de fumaça mais resistente. Então é perfeitamente possível um ser humano no solo produzir um anel de fumaça. Mas será que alguém fez isso no meio da chegada do furacão Milton? Tem razões favoráveis para você fazer isso. Talvez você queira estudar o comportamento do anel em eventos anormais. Quem faz esse tipo de coisa já não é uma pessoa muito razoável. Ou talvez você quer fazer uma brincadeira prática. Mas a maioria das pessoas na chegada de um furacão tem preocupações maiores. Evacuar, garantir que a sua casa está segura, garantir que os seus pertences estão seguros, garantir que seus animais estão seguros e assim por diante. Mas tem uma explicação bem mais simples para o anel visto durante o furacão Milton, que é a mais provável. Quando você tem ventos fortes que geralmente acompanham um furacão, geralmente não, né? Sempre acompanham um furacão, nós temos fios elétricos balançando e eles às vezes se encostam. Quando isso acontece, nós temos curtos, contatos inesperados e transformadores que explodem. E quando um transformador explode em certas circunstâncias, nós temos anéis de fumaça. Então aqui nós temos um transformador que explodiu lá em 2016 em Branford. E aqui tem a imagem da explosão e que produziu esse anel de fumaça no ar.
Então, é muito mais provável que o que aconteceu lá na Flórida tenha sido um transformador que explodiu, e aí a explosão foi, digamos, condicionada a passar por um orifício pequeno, e com isso surgiu o anel de fumaça que foi avistado. Não é nada alienígena, pode ficar tranquilo, e também não é semeadura de nuvens, nem nada do tipo. É uma explosão e gerou um anel de fumaça. Então a gente pode concluir que anéis de fumaça são fenômenos mundanos provocados ou por pessoas que fazem aparatos no solo para isso, porque isso é um hobby, ou por certos acidentes nos quais a explosão é direcionada para um orifício. Eu desencorajo qualquer tentativa de produzir um aparato para gerar anel negro de fumaça. Isso é uma péssima ideia, você vai fazer besteira. Se eu fosse dar conselho para ele, eu diria para substituir a bombinha por um compressor de ar. Pelo menos não pode ter cabum com o líquido que está aqui embaixo. Então, isso vai deixar a coisa um pouco mais segura, mas você ainda vai ter que fazer longe da sua casa e é mais complexo. E o compressor de ar teria que ser remotamente acionado. Se me pagassem, eu faria um negócio seguro que gera esses anéis de fumaça, mas até agora isso não aconteceu. Ah, eu adorei isso aqui, eu quero fazer na Feira de Ciências. Não, você não vai. Mas tem uma coisa muito mais segura e didática que você pode fazer para demonstrar o mesmo princípio. É um canhão de fumaça, que está descrito aqui. Se você quiser, você se veste de pirata, mas não é obrigatório. E para isso você vai basicamente montar uma espécie de instrumento de percussão, conforme você pode ver aqui. É um balde com um plástico, um diafragma que você vai bater. E aí você vai fazer o canhão, aumentando o seu comprimento. Com isso você vai ter a base desse jeito aqui. Essa base eu acho que é opcional. E então você vai encher o canhão com fumaça de um jeito seguro, você vai gerar fogo de um jeito seguro, você vai preenchê-lo com fumaça, você pode preencher também com algum outro tipo de gás colorido que não seja, que não envolva fogo, deve ter alguma alternativa, ele vai estar cheio desse gás, e aí sim você vai bater, e como resultado você vai ter a formação desses anéis de fumaça. Essa é uma opção muito mais segura para você gerar a mesma coisa. Claro que não vai ser atmosférico, OVNI, etc., mas você vai entender o princípio dos anéis de vórtice. Valeu para você que assistiu, se inscreva no canal e a gente vê